Agora é hora de falar de saúde, mas saúde emocional. Por isso que eu tenho o prazer de conversar com o psicólogo e professor de psicopatologia, Rafael Gustavo de Lis, sobre a síndrome de burnout, que passa a ser considerada doença do trabalho a partir deste mês. Doutor, boa noite, prazer recebê-lo aqui. Muito prazer, o prazer é todo meu, né? Tá falando para esse canhão de audiência que é o Canal 100. Eu sou ouvinte assíduo. Normalmente, quando me desloco do bar, onde trabalho como psicólogo do esporte, vou até a Uniavan, onde atuo como professor, eu venho ouvindo na companhia do Canal 100, e é um prazer hoje ocupar esse espaço, esse microfone, para falar de algo tão relevante que é a saúde mental, né? E falar da síndrome de burnout, que agora passa a ser considerada uma doença, né? E nós precisamos adotar um estilo de vida saudável, buscando, né, no ambiente laboral, no ambiente de trabalho, condições mais favoráveis, né, para que não tenhamos, né, essa patologia que tem afetado um número tão significativo de brasileiros e de pessoas mundo afora. Quais são os fatores que acabam ocasionando esse estresse extremo, né, a ponto de chegar a uma síndrome? Então é muito importante a gente considerar que a síndrome de burnout ela está relacionada ao ambiente de trabalho. Sim. Né? Então é um estresse originado pelas condições de trabalho. Claro que nós vamos ter fatores de riscos que contribuem para isso, né? Então, a condição da qual esse sujeito está inserido e o cargo que ele ocupa em determinadas organizações tornam ele mais vulnerável ou menos vulnerável, né? Então, profissionais que têm que tomar decisões extremamente relevantes, né, para o futuro da sua empresa ou também que afetam a vida de outras pessoas, pessoas que trabalham com forte pressão no ambiente laboral, né, com metas a serem alcançadas, metas a serem batidas, longas cargas horárias de trabalho, jornadas de trabalho extremamente extensa, acabam ficando muito vulnerável, porque também um fator leva ao outro, né? Muitas vezes essas pessoas acabam abdicando das suas atividades de lazer, suas atividades sociais, familiares, e vivendo única e exclusivamente em função da atividade laboral, do trabalho. É claro que nós vivemos num momento bastante difícil, né? Um momento pandêmico, onde a economia também sofre, né, com todos os impactos da pandemia, e isso como consequência faz com que as pessoas se sintam mais amedrontadas em tomar decisões em relação à sua vida profissional, à sua carreira, muitas vezes se sujeitando a uma precariedade nas condições de trabalho. Muitas vezes com medo até de ficar desempregados, né? Com toda e absoluta certeza, né? E o próprio estilo de vida muitas vezes incompatível, né? Às vezes as pessoas compram aquilo que elas não precisam, gastando aquilo que elas não têm para impressionar quem elas não conhecem. Até por indução, né, do meio que nós vivemos. E aí precisa, né, trabalhar às vezes, muitas vezes, em 2 ou 3 empregos, né, para manter um estilo de vida muito além daquilo que elas poderiam arcar, né? E com tudo isso vem as consequências da síndrome de burnout. E aí é necessário nós compreendermos que há muitos fatores de proteção, incluindo a própria gestão da empresa, na busca de retenção de um colaborador saudável, de um colaborador que tenha condições de trabalho, né, para que ele se sinta motivado, porque um dos fatores também é a estagnação na carreira. Verdade. A busca também, pessoal, não adianta só terceirizar essa responsabilidade para os empresários, né, para os gestores da empresa, mas também desse indivíduo em adquirir habilidades, né, de abrir mãos de algumas atividades, de dizer não, de saber dizer não para poder estar com a família, para ter práticas de lazer. A gente mora numa região muito privilegiada, né, de lindas praias, de contato com a natureza, e onde o Brasil todo vem passar férias, né? E as pessoas muito dinheiro, né, doutor? E as pessoas que estão aqui, elas estão tirando férias, né? Elas estão tirando o seu momento de lazer, né, o seu momento de convivência com a família, com os amigos, fazendo o seu happy hour, buscando um estilo de vida, né, de promoção de saúde através de exercícios físicos. Então tudo isso é muito importante para a prevenção de algo que afeta muitos brasileiros e que infelizmente tiram eles do campo
profissional, afastando, né, do ambiente laboral. Vamos lá, se formos fazer uma média de quanto o cidadão ele deve trabalhar de maneira, mesmo com esta pressão, mesmo com estas cobranças, essas dificuldades relacionadas ao trabalho que se tem, né, que são inerentes no nosso dia a dia, que podem acontecer um dia sim, um dia não, mas tem empresas que normalmente há imposições que são constantes. Qual é o tempo máximo de trabalho a ser estabelecido para que uma pessoa tenha qualidade de vida e possa ir na academia, ou fazer uma caminhada, ou caminhar um pouco na praia, né? Ou passear com o filho, ou dar uma volta no shopping? Qual é o tempo, doutor? Então, mais do que o tempo de pensar no trabalho, seria pensar também no tempo de lazer. Porque às vezes o sujeito ele tem um trabalho com uma carga horária de 6 horas. Sim. Mas essas 6 horas, ela é extremamente desgastante. Eu lembro dos colegas aqui da enfermagem, profissionais que nesse momento estão nos hospitais, nas unidades básicas de saúde, onde o COREN, o Conselho Regional de Enfermagem, né, tem atuado na proteção desses trabalhadores. Boa parte dos hospitais, eles trabalham com carga horária de 6 horas durante a semana, outras de 12, com folga de 36 horas. Porém, esses trabalhadores, muitas das vezes, eles têm duplas jornadas de trabalho, ou seja, a carga horária, ela na empresa é de 6 horas, mas ele está trabalhando 6 horas no hospital e mais 6 horas... Para poder complementar a renda. Para poder complementar a renda. E com isso faz com que essa carga horária nunca vai ser satisfeita. Sim. Ou seja, não está só no tempo de trabalho, mas nas condições de trabalho, né? No ambiente laboral onde esse sujeito está inserido e a pressão que ele sofre, né? E muitas vezes a capacidade de dizer não é uma capacidade muito limitada também, né? Novamente, a gente está no meio de uma pandemia. Profissionais da saúde, eles estão nos seus limites, né? Da força física, psicológica. Hoje de manhã eu acompanhava a Rádio Menina e toda a mobilização e todo o poder que a rádio tem, né, em reivindicar em prol à população. E isso é fantástico, né? Sim. Porque a rádio é um meio de comunicação de fazer com que as queixas, as reclamações da população cheguem muitas vezes mais rápido nas autoridades, né? E também pensar naquele profissional que está inserido na linha de frente com as condições de trabalho que muitas vezes tem uma precariedade. E não só na área da saúde, né? Nós temos dentro do burnout profissões de riscos, né, mais vulneráveis, né? Profissionais da educação. Existe então um ranking, por exemplo? Sim, tem como colocar aí pelo menos 3, doutor? Profissionais da educação, professores, sim, pedagogos, né, que muitas vezes estão com uma carga de trabalho, que a carga horária não é algo que chama atenção, mas muitas vezes com um número muito excessivo de crianças, de alunos, verdade, em uma única sala de aula. É claro que isso depende de município para município, de região para região, mas nós temos professores como pessoas extremamente vulneráveis, profissionais da saúde, emocionalmente profissionais abalados, né, muitas vezes, da segurança pública, né, nossos agentes de segurança públicas que têm que tomar decisões, muitas vezes infração de segundos, e que são decisões que acabam afetando a vida de outros e a própria vida. Então, para além da carga horária, eu diria que um sinal de alerta é quais são as condições de trabalho, qual é a pressão que esse sujeito está inserido, está recebendo no meio do qual ele está inserido enquanto profissional. Então, são preocupações que vão para além da carga horária. Tem tratamento, doutor? Tem tratamento, como, né? Primeiro é esse sujeito buscar reconhecer que ele precisa de ajuda. Primeiro passo. Porque um dos fatores bastante curiosos é que nós temos o abstencionismo, que é a ausência desse colaborador no seu ambiente de trabalho, mas nós temos o efeito contrário também. É esse colaborador sendo hiperpresente no ambiente de trabalho. Ou seja, quer mostrar muito trabalho para não correr o risco de ser desligado. E amanhã torna-se não produtivo. Perfeito. É o sujeito que ele trabalha numa empresa que o horário dele é das 8 da manhã às 17 horas. Às 17 horas ele levanta da cadeira dele, ele vai lá, bate o cartão ponto
e retorna a trabalhar. E como acontece isso? Mandando um e-mail, montando a apresentação, se preparando para a reunião no dia seguinte. Ou até aquele que vai para casa, desculpa interromper, mas é um bate-papo, até aquele que vai para casa e continua o trabalho em casa. Perfeito. Ele sai do trabalho, ele deveria sair às 5. Sim. Ele continua trabalhando até às 10 horas, Não 10 desliga. e meia, não desliga. E aí quando chega o vigia, o agente patrimonial da empresa diz o seguinte, olha, eu tenho que fechar a empresa, senhor Caleb, o senhor precisa, né, sair. Ele pega o computador, coloca debaixo do braço, vai para casa e continua trabalhando no ambiente domiciliar, negligenciando a família, negligenciando os filhos, esposa, marido. E no outro dia, o horário dele era às 8 da manhã. Ele chega às 6 para poder dar conta de toda aquela carga horária de trabalho que deveria ser cumprida no dia anterior. Uma hora a conta vem, doutor? E ela vem caro, né? Porque daí tem as comorbidades do burnout, né? Então nós estamos falando de pessoas que passam a ter consumo muitas vezes de substâncias psicoativas, drogas ilícitas, né, para se manter acordado, ou para poder conseguir dormir em determinados momentos, ou para manter um pouco de tranquilidade, fazendo uso de ansiolíticos ou de outras substâncias farmacológicas, muitas vezes até prescritas, né, por profissionais devidamente qualificados. Então essa conta ela é cara, né? E muitas vezes acabando também com divórcio, né, terminando com afastamento de amigos, familiares, porque aquele sujeito, ele até glamoriza o profissional que ele se tornou, sem perceber que ele está adoecendo. Então, o primeiro passo do tratamento é esse sujeito reconhecer que aquela vida, aquele estilo de vida da qual ele está levando, precisa ter uma reflexão para levá-lo, né, a buscar um suporte psicológico, um suporte médico, né, e aí sim fazer um tratamento, às vezes até medicamentoso. Que bate-papo bacana, que contribuição, hein, Júlia Toscani, ao conhecimento. Eu acredito que você está no trânsito pensando assim, vou chegar em casa, vou ligar o computador, vou entrar no e-mail para ver se tem alguma coisa do trabalho. Gente, desliga, né? Vai descansar. Vai lá, gente, faz aí alguma atividade que você normalmente não faz. Pega o cachorrinho e vai dar uma volta. Perfeito. Né? Passeia com a criança. Pega esse menino aí, ó, que faz dias pedindo para dar uma volta de bicicleta. Vai dar uma volta de bicicleta. Vai colocar o pé na grama, né? Vai andar aí na praia. Aproveite. Curta a vida, passa muito rápido. Ontem eu era um guri de pé rachado com 12 anos, que jogava bola no paralelepípedo lá em Camboriú, e agora eu tô com 35, daqui a pouco tô com 40. Então passa muito rápido. Doutor, que prazer recebê-lo aqui. É uma satisfação muito grande. Doutor Rafael Gustavo de Lis, falando sobre a síndrome de burnout, que passa a ser considerada doença do trabalho a partir de janeiro. E amanhã nós vamos conversar com um profissional do direito para saber sobre a questão jurídica, né? Perfeito. No que diz respeito à síndrome de burnout. Um grande abraço, sucesso, bom trabalho, né? Seja lá no Barra, na universidade, que você seja muito exitoso em todas as suas atividades e trabalhando sempre no limite. Muito obrigado, Caleb. Quero agradecer o espaço da Rádio Menina. Nós estamos no Janeiro Branco. É necessário falar de saúde mental, é necessário ter esse espaço, né, para falar de síndromes de burnout, ansiedade e outras patologias. E quero aproveitar também esse espaço, me permite, para mandar um grande abraço a todas as pessoas que compõem o Barra Futebol Clube, time que representa a cidade de Balneário Camboriú, hoje completa 9 anos, na primeira divisão do estadual. Então aqui eu tenho um carinho muito grande de ser psicólogo do Barra, porque o burnout também atinge atletas, né, que tem ali uma carga horária de treino, de competições, muito cobrados, né, são muito cobrados. Então eu quero aqui parabenizar o Barra e agradecer essa oportunidade e também, né, dizer para os alunos da Uniavan, não sou doutor, sou mestre, dizer para os alunos da Uniavan que nós aguardamos eles muito ansiosos aí agora para o início do semestre na disciplina de Psicopatologia 1 e Psicopatologia 2. Muito obrigado pelo espaço e parabenizo a Rádio Menina por abordar essa temática. Hoje falando no campo da saúde e amanhã no campo do direito. Obrigado, grande abraço.